Olá pessoal, e aí, tudo bem? Hoje a gente vai para o nosso segundo módulo aí do nível básico de brigada de incêndio. Vamos tratar um pouquinho de teoria do fogo. A ideia aqui é mostrar para vocês questões básicas, né? Então, o fogo nada mais é do que um processo químico de transformação. A gente pode também definir ele como resultado de uma reação química que desprende luz e calor devido à combustão de materiais diversos. Então, os elementos que compõem o fogo aí é o combustível, né? O comburente, que é o oxigênio, o calor e a quarta é a reação em cadeia aí. A gente chama isso aí de pirâmide do fogo, né? Então nós temos o oxigênio aí, o triângulo do fogo, o calor e o combustível e dentro aí uma reação em cadeia. O combustível é todo o material que queima. Então, os sólidos, líquidos e gasosos, né? Sendo que os sólidos e os líquidos se transformam primeiramente em gás pelo calor e depois inflamam. Os sólidos eles podem ser madeira, papel, tecido, algodão. Basicamente, se deixou resíduo durante o processo de queima, ele é um combustível sólido. Os líquidos aí são materiais voláteis, então são os que desprendem gases inflamáveis à temperatura ambiente. Então, álcool, éter, benzina e os não voláteis são os que desprendem gases inflamáveis a temperaturas maiores do que a do ambiente. Então, óleo, graxa vão ter que ser aquecidos primeiro para começar a soltar os gases inflamáveis aí. Os gasosos são butano, propano, etano e oxigênio, alguns, né? O comburente, ele é o elemento ativador do fogo, que se combina com os valores inflamáveis dos combustíveis, dando vida às chamas e possibilitando a expansão do fogo. Compõe o ar atmosférico aí na porcentagem de 21%, sendo que no mínimo exigível para sustentar a combustão é de 16%. O calor é uma forma de energia, é o elemento que dá início ao fogo e ele é o que faz o fogo se propagar. Pode ser uma faísca, uma chama ou até um superaquecimento em máquinas e aparelhos energizados. A reação em cadeia são os combustíveis aí, após que eles iniciaram a combustão, eles começam a gerar mais calor. Esse calor provoca o desprendimento de mais gases ou de mais vapores combustíveis, desenvolvendo uma transformação em cadeia ou reação em cadeia, que em resumo é o produto de uma transformação gerando outra transformação. O que eu quero dizer com isso é que mesmo após o incêndio ter se iniciado, se a chama é retirada, muitas vezes ele se extingue, né? Porque esse material ainda não está gerando tanto calor. A propagação do fogo aí, ela pode ser pelo contato da chama em outros combustíveis, através do deslocamento de partículas incandescentes e pela ação do calor. Então, o calor é uma forma de energia produzida pela combustão ou originada dos atritos dos corpos. Ele se propaga através de 3 processos de transmissão. Então, ele pode ser por condução, é a forma pela qual se transmite o calor através do próprio material, de moléculas a moléculas ou de corpo a corpo. Convecção é quando o calor se transmite através de uma massa de ar aquecida, né? E se desloca do local em chamas, levando para outros locais quantidades de calor suficiente para que os materiais combustíveis existentes atinjam seu próprio ponto de combustão, originando outro foco de fogo. Então, essa convecção aí através do ar levada essa massa de calor, né? Ela aquece esses outros materiais em outros locais e pode gerar outro foco de incêndio aí. Por irradiação, né? O calor se transmite por ondas caloríficas através do espaço sem utilizar qualquer meio de material. Aquela brincadeira com a lupa, né? Então a gente tem o sol lá, a gente consegue centralizar o raio do sol com a lupa e pôr fogo ali no papel, né? Esse é o calor de irradiação. Pontos de temperatura aí, importantes do fogo a gente tem o ponto de fulgor, é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, os quais, combinados com oxigênio do ar em contato com a chama, começam a se queimar, mas a chama não se mantém porque os gases produzidos são ainda insuficientes. O ponto de combustão, que é a temperatura mínima necessária para que o combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis que, combinados com o oxigênio do ar e ao entrar em contato com uma chama, se inflamam. E mesmo que se retire a chama, o fogo não se apaga, pois essa temperatura faz gerar do combustível vapores ou gases suficientes para manter o fogo ou a transformação em cadeia. Então, os pontos de temperaturas de ignição aí é aquela em que os gases desprendidos dos combustíveis entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independentemente de qualquer fonte de calor.
Então, os principais pontos de temperatura de alguns combustíveis são inflamáveis. A gente tem alguns combustíveis inflamáveis do lado esquerdo, o seu ponto de fulgor aí, né? E o ponto de temperatura ou de ignição. Então, para nós, o mais comum aí é a gasolina, né? Encontrado em qualquer posto de combustível, ou dentro de reservatórios, dentro de empresas. Então, ela tem um ponto de fulgor de menos 42. Então, em temperatura ambiente, ela já está soltando gases ali suficientes para que você tenha com ela misturada com o ar, né, uma ignição, né? E o ponto de ignição dela, se ela for aquecida até 257 graus num local, você não vai nem precisar chegar com uma chama ali, ela já vai se incendiar. Produtos da combustão. O incêndio ele produz 3 produtos que são utilizados no sistema de detecção e chuveiros automáticos, que é o calor, fumaça e chama. Os fatores que influenciam o incêndio aí, não existem 2 incêndios iguais, pois são vários os fatores que ocorrem para o seu início de desenvolvimento. Então a gente pode citar aí a forma geométrica do local, né, e a dimensão da sala ou do local onde está ocorrendo esse incêndio, a superfície específica dos materiais combustíveis envolvidos, distribuição dos materiais combustíveis no local, a quantidade de material combustível incorporado, né, ou temporário, características de queima de materiais envolvidos, local do início do incêndio no ambiente, condições climáticas, então a temperatura e a umidade também pode ter ação sobre, né, esse incêndio, aberturas de ventilação do ambiente, aberturas entre ambientes e propagação do incêndio, projeto arquitetônico do ambiente do edifício, medidas de prevenção de incêndios existentes, medidas de proteção contra incêndio instaladas. Os produtos da combustão aí. Então o incêndio se inicia na sua maioria bem pequeno. O crescimento dependerá do primeiro item ignizado, né? Das características dos componentes do fogo, dos materiais da proximidade, do item ignizado e sua distribuição no ambiente. Então a gente tem lá inicialmente uma pré-ignição, depois ali uma ignição, né? Um crescimento desse fogo. Depois, quando ele tiver uma inflamação generalizada, a gente chama de flashover. Então ele vai estar com o incêndio já desenvolvido, né? E depois, ao final, conforme esse material vai sendo queimado, ele passa a um processo de extinção. O que a gente vai ter lá durante todo esse processo é fumaça, gases corrosivos. Então a fumaça é talvez a parte mais perigosa, né, de todo o incêndio. Então ela é uma mistura de gases, vapores e partículas sólidas finamente divididas. É o processo de combustão que mais afeta as pessoas por ocasião do abandono da edificação. Sua presença pode ser percebida visualmente ou pelo odor. Os efeitos nas pessoas. A fumaça desenvolvida no incêndio afeta a segurança das pessoas da seguinte maneira: tira a visibilidade das rotas de fuga, tira a visibilidade por provocar lacrimejamento, tosse e sufocação, aumento da palpitação devido à presença de gás carbônico, CO2, provoca pânico por ocupar grande volume do ambiente, provoca pânico devido ao lacrimejamento, tosse e sufocação, debilita a movimentação das pessoas pelo efeito tóxico de seus componentes, tem uma grande mobilidade podendo atingir ambientes distantes em poucos minutos. No geral, a composição da fumaça ela é altamente complexa e variável, né? Vai depender do material que está sendo queimado, pode ter até centenas de substâncias. A formação dessas substâncias é influenciada pela composição química dos materiais de combustão, oxigenação e nível de energia do calor aí no processo. Os gases tóxicos mais comuns que a gente tem aí, seus efeitos, que a fumaça ela é muito tóxica, né? Dependendo das substâncias gasosas que ela tem. As mais comuns são o monóxido de carbono, CO2. Ele é encontrado em todos os incêndios e é o resultado da combustão incompleta dos materiais combustível à base de carbono, como a madeira, tecidos, plásticos, líquidos inflamáveis e gases combustíveis. O efeito tóxico desse gás é asfixia, pois ele substitui o oxigênio no processo de oxigenação do cérebro. O gás carbônico CO2 é encontrado também em todos os incêndios e é resultado da combustão completa dos materiais combustíveis à base de carbono. A toxicidade do gás carbônico é discutível. O gás cianídrico, cianeto e cianureto de hidrogênio, o HCN, gás clorídrico, né, o HCI, óxido de nitrogênio, NOx, gás sulfídrico, o H2S, gás oxigênio, O2. Bom, pessoal, por esse segundo modo, é isso que eu tinha para falar. Se você gostou do vídeo, curtiu o conteúdo, pode se inscrever no canal, apertar o joinha aí, ou deixar um comentário, inclusive se não gostou, se eu gostaria de ver alguma outra material adicionado a esse aqui,
pode também fazer os comentários aí embaixo e as críticas ficam abertas a vocês aí. Valeu, um forte abraço a todos e até a próxima.